Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Mills, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco Sérgio Caria, CEO, e Renata Vaz, CFO e diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Mills, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025, passo a palavra para o senhor Sérgio Caria. Boa tarde a todos. É um prazer enorme nos reunirmos novamente para comentar os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Mills. Tivemos avanços nesse trimestre, os quais iremos comentar com vocês, e que se refletiram positivamente em nossos resultados do período. Iniciando no slide 3, encerramos o primeiro trimestre deste ano com resultados sólidos, apoiados por crescimento da receita líquida, expansão de margem e geração robusta de caixa. Nosso foco contínuo em disciplina na alocação de capital, excelência operacional e fortalecimento da nossa plataforma multiproduto nos permitiu iniciar o ano com avanços importantes. Registramos receita líquida de R$ 412 milhões no trimestre, crescimento de 17% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A receita líquida de locação cresceu 20% no mesmo período, refletindo o forte desempenho da nossa unidade de pesados e a contribuição do segmento de intralogística. Nosso EBITDA ajustado alcançou R$ 207 milhões no primeiro trimestre de 2025, com margem de 50%, representando um crescimento de 21% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, demonstrando a evolução contínua da nossa eficiência operacional. O lucro líquido foi de R$ 68 milhões, com margem líquida de 17%, e o lucro líquido caixa somou R$ 94 milhões, com margem líquida de 23%. Nosso fluxo de caixa operacional ajustado foi de R$ 151 milhões, crescimento de 30% sobre o mesmo período do ano anterior, e a conversão de EBITDA em caixa foi de 73%. Mantivemos nossa alavancagem em patamar saudável, com dívida líquida EBITDA ajustado de 1,4 vezes, com custo médio de CDI mais 1,44% ao ano, e prazo médio de 3,7 anos, o que nos proporciona flexibilidade financeira para continuar executando nossa estratégia de crescimento, ainda que o cenário macroeconômico se mantenha dinâmico e volátil. Reafirmando nosso compromisso com a geração de valor para os nossos acionistas, distribuímos R$ 14 milhões em juros sobre capital próprio, referentes ao resultado do primeiro trimestre deste ano. Gostaria de destacar um reconhecimento muito especial. Temos orgulho em anunciar que fomos vencedores do Prêmio de Sustentabilidade no IAPA Awards de 2025, um prêmio internacional que reforça nosso compromisso com práticas ambientais, sociais e de governança de excelência. Essa conquista é fruto do empenho de todo o nosso time em incorporar a agenda ESG no centro da nossa estratégia, com iniciativas concretas que transformam o presente e constroem um futuro mais sustentável. Continuamos investindo na expansão da nossa plataforma multiproduto, com foco no aumento da previsibilidade de receita
e fortalecimento dos nossos vínculos com os clientes. No primeiro trimestre deste ano, cerca de 80% da nossa receita líquida de locação veio do segmento de rentals e os outros 20% vieram de formas e escoramentos. Temos trabalhado de forma estruturada e estratégica para aumentar a participação de receitas mais previsíveis com foco em contratos de longo prazo. A nossa proposta de oferecer soluções completas vem se mostrando acertada, e isso se reflete em avanços importantes, especialmente com o fortalecimento da unidade de pesados e a nossa entrada no segmento de intralogística. Esses dois pilares têm sido fundamentais para alavancar nosso crescimento neste trimestre. Com o resultado dessa estratégia, os contratos de longo prazo passaram a representar 47% da receita líquida de locação no primeiro trimestre deste ano, um avanço significativo em relação aos 32% registrados no mesmo período do ano anterior. Esses movimentos não apenas reforçam o nosso posicionamento como um parceiro estratégico para os nossos clientes, mas também tornam nossos resultados mais previsíveis e resilientes ao longo prazo. Além disso, vale ressaltar que encerramos o trimestre com uma frota composta por mais de 15 mil equipamentos e 48 mil toneladas de formas e escoramentos, reforçando nossa posição de destaque no setor de locação de máquinas e soluções de engenharia. Agora, passo a palavra para a Renata, nossa CFO e DRI, que irá detalhar os destaques financeiros do trimestre. Obrigada, Caria. Indo para o slide 6, a receita líquida do primeiro trimestre totalizou 412 milhões, crescimento de 16,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente pela expansão da receita de locação. O resultado reflete também a expansão do nosso portfólio de soluções, a maior penetração em diferentes segmentos de mercado e a busca constante por eficiência e proximidade com o cliente. No gráfico à direita, os custos totalizaram 111,4 milhões, um aumento de 12% em relação ao primeiro TRI de 24, principalmente devido aos custos de operação de locação. As despesas somaram 86,8 milhões, crescimento de 9%, impulsionado pela inclusão da JM no portfólio. No próximo slide, número 7, o EBITDA ajustado alcançou 207 milhões, com crescimento de 21,4% e margem de 50,1%. A melhora no EBITDA decorre da combinação entre o crescimento da receita e o controle disciplinado de custos e despesas. Além disso, os ganhos de produtividade advindos das iniciativas de melhoria contínua e ganho de alavancagem operacional em SG&A contribuíram de forma relevante para a elevação da rentabilidade. No gráfico à direita, o lucro líquido totalizou 68 milhões no primeiro trimestre e margem líquida de 16,5%, impactado principalmente pelo maior saldo de dívida bruta entre os períodos e aumento do CDI entre períodos. No slide 8, o fluxo de caixa operacional ajustado foi de 151 milhões, crescimento de 29,9% sobre o primeiro trimestre de 2024 e conversão de 73% do EBITDA em caixa, reflexo principalmente do aumento dos investimentos e da variação na contabilização deles entre os períodos, influenciada pela maior eficiência na gestão dos cronogramas de compra, recebimento e pagamentos das máquinas. O CAPEX, conforme demonstrado à direita, totalizou 171,2 milhões no trimestre, com redução de 9% na comparação anual, sendo 95% concentrado na aquisição de ativos para alocação, principalmente alocados em unidades de negócios com maior potencial de crescimento, como pesados e intralogística. Gostaria de ressaltar, nossa diligência na alocação de capital segue sendo nossa prioridade. Estamos constantemente analisando oportunidades de investimentos orgânicos e inorgânicos para acelerar o crescimento da companhia, focando em nossa estratégia de aumentar nossa penetração em mercados com forte potencial e ser uma empresa multiproduto com soluções completas e integradas para nossos clientes. Encerramos o primeiro trimestre com dívida bruta de 1,8 bilhão e posição robusta de caixa ao fim do trimestre, de 716 milhões.
O crescimento decorre das emissões de debêntures realizadas ao longo de 2024, que reforçaram nossa estrutura de capital da companhia para apoiar nossas estratégias de expansão. O prazo médio do endividamento encerrou o trimestre em 3,7 anos, com custo médio de CDI mais 1,44% ao ano, com tendência de redução contínua e refletindo nossa estratégia de otimização da estrutura de capital, atrelada à capacidade de acessar condições competitivas no mercado de capitais. A alavancagem medida pelo indicador dívida líquida EBITDA ajustado, LTM, permaneceu em patamar confortável e estável em relação ao quarto trimestre, encerrando o trimestre em 1,4 vezes, significativamente menor dos covenants estabelecidos em nossos contratos financeiros. Indo para as unidades de negócio, no slide 11, entregamos mais um trimestre de resultados positivos na unidade de rental, que registrou uma receita líquida de 346,1 milhões no trimestre, com crescimento de 16,4% em comparação ao primeiro TRI de 24, impulsionado pelo crescimento da unidade de negócios de pesados. Já o EBITDA ajustado atingiu 165,9 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de 20,3% em relação ao primeiro TRI de 24, com margem EBITDA de 48%, reforçando a solidez operacional da unidade, o resultado das iniciativas de melhoria contínua e o foco da companhia na geração de valor sustentável. Por fim, no slide 12, ao olharmos para a unidade de negócios forma e escoramentos, registramos mais um trimestre com desempenho sólido, impulsionado pelo avanço dos projetos de infraestrutura em todo o país. Além do crescimento consistente, registramos um aumento no preço médio praticado, reflexo da maior demanda e da nossa capacidade de resposta rápida às dinâmicas de mercado, gerando valor adicional nas negociações. Como resultado, a receita líquida totalizou 66,3 milhões, com crescimento de 18,8% em comparação ao primeiro trimestre de 2024. Encerramos, assim, a apresentação dos resultados e passamos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite o seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o microfone para fazer a pergunta. A primeira pergunta vem de Fernanda Reck, é do BTG. Fernanda, pode prosseguir. Oi, pessoal, Sérgio, Renata, obrigada por pegar minha pergunta. 2 pontos aqui que eu queria explorar com vocês. Primeiro, com relação à extensão de ciclo de máquinas, se vocês puderem dar um pouquinho de detalhe, né? Quantas máquinas vocês entendem que tem espaço para estender o ciclo, pensando numa dinâmica aí de 1 ano, como é que se compara a tiro, né, de uma máquina estendida? E aí, talvez, o que eu queria entender também é como pensar com relação a custo incremental que você vai ter, né, com manutenção, por estar rodando com essa máquina mais velha, e vis-à-vis o benefício aí de, né, evitar esse CapEx em D0. Então, explorar um pouquinho desses trade-offs. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, com relação a CapEx, que eu queria entender com vocês, é porque acho que no último call a gente tinha falado de fazer um CapEx pela metade do nível de 2024, mas quando a gente olha, né, o CapEx feito no primeiro TRI, ele teve sim uma redução, mas num patamar menor do que a gente tinha falado. Então, só para entender se vocês já meio que concentraram grande parte das compras agora nesse primeiro TRI, a gente deveria ver um CapEx por trimestre desacelerando. São esses 2 pontos. Boa tarde a todos. Fê, obrigado pela pergunta. Bom, acho que para começar com o tema extensão de ciclo, né? Acho que a ideia seria que, de repente, a gente separar um pouco o tipo de produto, né? Quando a gente olha plataforma elevatória, ao passo que a gente estende um ciclo ou, né, buscar o terceiro ciclo de vida, é marginal o impacto de custos, né? Então, em termos de COGS, você não tem impactos muito relevantes quando você faz a ampliação de ciclo, dado que o equipamento é um pouco menos, né, voltado para a produção. Em contrapartida,
a gente faz um investimento, um CAPEX, na ordem de 30% a 35% do valor de um novo, o que é relativamente bastante benéfico em termos de taxa interna de retorno. Quando você vai para equipamentos de intralogístico, a gente está fazendo 2 ciclos, e para alguns modelos de equipamentos, e alguns equipamentos, dependendo do nível de utilização e do orímetro dele, a gente está buscando também um 3º ciclo. Aqui, a gente tem um certo aumento em termos de COGS, o impacto em termos de COGS, quando a gente olha em termos do primeiro ciclo, a gente tem uma margem direta comparada com o segundo ciclo, em torno de 15% a 20% menor, porém o investimento, em termos de CAPEX, também na ordem de 30%, 35%, 40%, dependendo do modelo do ativo comparado ao valor do novo. O que, no final da linha, também entrega uma taxa interna de retorno melhor, comparada a TIR do primeiro ciclo, vendendo o ativo, estendendo a vida útil desses ativos. No que tange a CAPEX, do primeiro trimestre, sim, a gente fez alguns investimentos, então acho que a gente pode observar que, até em termos de produtividade, ela é um pouco impactada nesse primeiro trimestre, que a gente faz investimentos, a gente prepara o equipamento, e uma boa parte desses equipamentos ele vai sair agora para o segundo trimestre. Já são CAPEX contratados, são fechados, investimentos que foram fechados, não gerou receita na sua grande maioria nesse primeiro trimestre, e ele vai começar a gerar receita no segundo trimestre onwards. Mas sim, vai ter uma concentração a priori mais elevada entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre do ano, mas comparativamente, ano contra ano, a gente tem a intenção aí de fazer um CAPEX um pouco mais reduzido, comparado aí com o ano de 2024, tá? Acho que eram essas 2 perguntas, Fê. Tá ótimo, obrigada, Sérgio. A próxima pergunta vem de André Ferreira, do Bradesco BBI. André, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 temas aqui. O primeiro, se dados os resultados positivos no negócio de formas e escoramentos e a demanda maior, se faz sentido investir nesse negócio em 2025. E até uma derivada disso, como se sim, o quanto investimentos em formas e escoramentos poderia representar do CAPEX 2025 e 2026. E o segundo tema sobre preços. Em rental, alguns meses a gente estava vendo pressão de competidores com máquinas chinesas, mas a Mills já tinha conseguido fazer o reposicionamento de preço. Então, eu queria entender com vocês como está essa dinâmica hoje e se vocês ainda veem perigo de precisar reduzir yield. Obrigado. Obrigado, André, pela pergunta. Vamos começar aqui com forma e escoramento, Assim, sim, a gente está fazendo investimentos, a gente ainda não aparece esses investimentos no primeiro trimestre, deve começar a aparecer aí mais substancialmente no segundo e no terceiro trimestre deste ano de 2025, mas é um investimento ainda bastante marginal comparado ao investimento de pesados, investimentos que a gente faz em em intralogístico. Deve ser na ordem de 30 milhões aí nesse ano de 2024, porém, acho que o impacto positivo, no que tange a esses investimentos é que eu libero muitos equipamentos que hoje estão ociosos de formas e escoramentos. Então, se vocês observarem, a gente está com uma utilização ainda bastante baixa no setor de formas e escoramento, 50%, na ordem de 50%, e a ideia é com esses equipamentos, essas equipagens que a gente faz investimento, a gente subir essa utilização, dado que eu equipo esses ativos para que eles vão para a rua serem locados, E aí, de novo, mais uma vez que a perspectiva no setor de infraestrutura, de investimentos de infraestrutura e para os projetos que a gente está aqui negociados e alguns já fechados, faz bastante sentido esse investimento. Acho que no que tange a segunda pergunta com relação a rentals, eu acho que o ambiente competitivo comparado quarto trimestre para primeiro trimestre não teve grandes alterações, Acho que seja por pressão de equipamentos chineses, de uma certa forma normalizou, e eu diria que talvez até diminuiu um pouco neste primeiro trimestre, no quarto trimestre, até comparado ao terceiro trimestre do ano passado, mas eu diria que assim, a gente continua bastante vigilante e focados aí
para manter patamares de preços e rentabilidade de forma sustentável aqui para dentro da organização, tá? Bem claro. Obrigado. A próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citi. Felipe, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho um follow-up sobre essa questão de expansão em pesados. Vocês comentaram um pouco da utilização, da produtividade nesse primeiro tri, só para ver se meu entendimento está certo de que uma parte talvez da rentabilidade é um pouquinho mais baixa nesse tri foi por conta disso. A gente vai voltar, vai ver essa rentabilidade full passando nos próximos períodos. E aí queria entender um pouquinho de vocês como que é o nível de rentabilidade nesses contratos de pesados e de intra vis-à-vis um ambiente competitivo, né? Se vocês estão vendo muita competição, um pouco mais de pressão nessa precificação de novos contratos, entender um pouquinho como que está esse ambiente para vocês continuarem crescendo nessa divisão de pesados. E a minha segunda pergunta é um pouco sobre otimização de custos, né? A gente viu expansão de margem aí nesse tri. Queria entender o que vocês estão vendo ainda pela frente, se a gente ainda pode esperar mais otimizações de custo ao longo do ano e o que esperar mais ou menos de margem para esse ano. Obrigado. Legal, Felipe, obrigado aí pela pergunta. Deixa eu separar aqui, acho que foram 3 perguntas, né? Primeiro, começando com pesados, no que tange ao follow-up da produtividade, né? Acho que o primeiro trimestre, o que acaba acontecendo com pesados, a gente tem uma certa sazonalidade, seja por questões de intempéries de chuvas, é um período de mais chuvas, e aí tem algumas desmobilizações ou não iniciação de obras, né? Então, há postergações do início das obras nesse período de chuvas, e também tem impactos de entre-safra para os equipamentos que a gente está no setor de agronegócio, né? Então, isso dá um certo vale, dá uma certa sazonalidade, por isso que a produtividade cai um pouco. No que tange ao que eu comentei com a pergunta da Fernanda, a gente fez investimentos, sim, nesse primeiro trimestre, que eles vão começar a ser mobilizados, então vocês vão começar, sim, ver receitas não só dessa volta da safra, como o início das obras, como também os investimentos que nós fizemos nesse período para contratos fechados, que eles começam a rampar aí nesse segundo trimestre de 2025. No que tange a rentabilidade, né, em termos de pressão e competição nesse setor, eu diria que o mercado é bastante profundo, né? Assim, tem bastante oportunidades no mercado e a gente é muito diligente e disciplinado no que tange a taxa interna de retorno, né? Então, comentei aqui em alguns calls anteriores que a gente subiu o hurdle, e mesmo que haja, às vezes, oportunidade, a gente não fecha a qualquer preço. A gente busca, obviamente, ter o retorno aderente às nossas estratégias para fazer o fechamento. Então, assim, sim, tem competição. Eu acho que também não houve uma mudança muito drástica de competição nesse setor, e a gente segue disciplinado e diligente aí no que tange a alocação de capital. E acho que para finalizar, na tua segunda barra terceira pergunta aí com termos de custos, né? Acho que a companhia está também sempre buscando oportunidades de aumentar a produtividade, de redução de custos e despesas. Nós havíamos comentado no terceiro trimestre de 2024, né? Lá no quarto trimestre, para ser mais exatos, busca nossa que nós fizemos lá os ajustes no final do ano, né, no quarto trimestre, que estão sendo impactados já no quarto trimestre e impactados aí ao longo desse ano de 2025. Sempre estão buscando oportunidades, né, na área de G&A, mas também no que tange a custos, eficiência de custos, melhoria de processos, para que a gente consiga manter margens em patamares saudáveis da companhia, tá? Perfeito, ficou bem claro. Obrigado. Valeu, Felipe. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar através do ícone de Q&A o nome e a companhia. A próxima pergunta vem de Pedro Tinel, do Itaú BBA.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira delas que eu queria abordar era principalmente do ponto de vista de CAPEX, e também da utilização de equipamentos chineses dentro da base de ativos de vocês. Uma vez que eles já estão, né, mais presentes agora no mercado, tem essa competitividade. Queria só entender como que vocês estão visando, né, os próximos investimento marginal, se faria sentido vocês aumentarem um pouco de participação nesses equipamentos para poder complementar aí a frota de vocês. E aí eu acho que um segundo ponto aqui que eu queria abordar também é do lado de demanda, principalmente para a parte de infraestrutura. Vocês comentaram bastante sobre projetos, né, de infraestrutura mais fortes no curto e médio prazo. Como que a gente pode pensar também no médio e longo prazo essa performance do setor? Obrigado, viu, pessoal? Boa tarde, tudo bem? Falando um pouquinho da questão do CAPEX, né, relacionada à máquina chinesa, as últimas compras que a companhia fez, né, de plataforma elevatória já foram 100% de máquinas chinesas. Esse ano a gente está com um olhar diferenciado também para os equipamentos de intralogística, né? Então, alguns contratos a gente já está colocando máquina chinesa. Então, é uma intenção da companhia estar sempre olhando, né, para garantir a produtividade, melhor custo e rentabilidade. Falando um pouco agora da questão da demanda de infraestrutura, a gente vê um pipeline robusto, não só para esse ano, né, mas para os próximos anos. Isso é uma coisa que a gente vem acompanhando bastante. E o Caria comentou, né, que a gente já começou a fazer um CAPEX, mesmo que tímido, para conseguir aumentar a nossa taxa de utilização e a quantidade locada para ter o crescimento aí de receita, né, muito mais vindo em função do volume, né? Então, para a companhia, no lado, com o olhar de hoje, a perspectiva é positiva. Perfeito, pessoal. Obrigado, viu? A próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do Bank of America. Rogério, pode prosseguir. Olá, boa tarde, Sérgio e Renata. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas da minha parte. A primeira com relação à extensão da vida útil dos ativos que vocês comentaram. Eu queria entender se essa extensão ela é possibilitada pelo ciclo de preço dos ativos, né, como subiu muito nos últimos anos, né, a gente vê evidenciado aí pela diferença do imobilizado bruto e do valor de reposição, né? Se essa extensão é possibilitada, porque a alternativa hoje ela é muito mais cara para o cliente, então dá para fazer, ou não, se num cenário em que preço dos equipamentos eles não aumentam muito, vocês esperam que para frente vocês também continuem fazendo essas extensões? Essa é a primeira. E a segunda, só nesse nível de rate de produtividade, o que seria um patamar recorrente? Né? Teve uma queda de uns 4 pontos aí, tri contra tri, ou ano contra ano. Se a gente pode esperar uma normalização completa e quando seria? Obrigado. Ô, Rogério, obrigado aí pela pergunta. Deixa eu começar aqui com o tema extensão de vida útil, né? Assim, a nossa tese aqui com relação a estender vida útil, obviamente depende dos ativos. Ela não está relacionada a essa aumento do valor do ativo per se, mas sim pela capacidade de performar e operacionalizar esse ativo, né, com SLA para os nossos clientes. Então, trazer alguns exemplos. A gente tem ativos que trabalham 24/7, em ambientes bastante mais agressivos. Esses ativos a gente não entende que tenha condições de você recondicionar, fazer um rebuild do ativo, alongar a vida da vida útil desse ativo e continuar entregando performance para os nossos clientes. Então, a gente faz uma análise vis-à-vis, obviamente, ao ambiente, à utilização, ao orímetro e aquilo que a gente entende como capacidade de performar. Então, por isso que para os ativos, por exemplo, de plataformas elevatórias, na sua grande maioria, a gente tem bastante convicção e a gente tem exemplo bastante claro disso, que a gente consegue alongar as vidas úteis desses ativos. E para alguns ativos de intralogístico, a gente também já tem essa convicção e a gente vem fazendo esse alongamento da vida útil. No que tange a
equipamentos pesados, é muito mais caso a caso, conforme foi a aplicação no contrato anterior, né? Aí sim a gente toma a decisão se a gente faz a venda do ativo ou se faz sentido a gente investir para alongar esse ativo, performando, obviamente, de uma forma bastante positiva nos nossos clientes. Segunda pergunta, passar para a Renata aqui. Tá, falando um pouco da questão da produtividade, né? Acho que o Carinha mencionou no início do call que a gente fez alguns investimentos importantes aí nesse primeiro trimestre, mas que a mobilização vai ser feita agora no segundo tri. Então, isso afetou um pouco a produtividade. Então, a gente tem um ponto também da receita nesse trimestre, que ela é um pouco menor, né? Em função da sazonalidade de pesados, período de entre safra, chuvas, e também em leves por questão das férias coletivas, né? Então, para o próximo trimestre, Rogério, a produtividade ela vai voltar aos patamares maiores do que a gente fez agora nesse primeiro tri. Tá ótimo. Se eu puder um follow-up, maiores já é normalizado ou demoraria mais? Já volta ao que estava sendo feito antes? A gente entende que sim. Tá bom, perfeito. Ficou bem claro. Muito obrigado, Renata e Sérgio. Valeu, Rogério. Nada, obrigada. Mais uma vez, lembramos que para fazer perguntas, basta enviar por texto através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. A próxima pergunta vem de Matheus Soares, do Market Makers. Caria e Renata, parabéns pelos resultados. No final do ano passado, havia uma expectativa negativa para 2025 por conta do cenário macro. Não à toa, vocês reduziram perspectiva de CAPEX. Agora que já estamos no segundo trimestre, como estão a perspectiva para o ano? Abraço. Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que a perspectiva do que a gente tinha já passado, de uma certa forma, no finalzinho do ano passado para este ano, ela não muda, né? Eu acho que o cenário né, de patamar de juros aí, né, em elevação, ela traz, obviamente, um ambiente mais desafiador para que a gente faça fechamento de contratos e assim por diante. Então, acho que não muda. A gente vem, obviamente, como eu comentei aqui, bastante disciplinado na alocação de capital. A gente fez, né, uma elevação do hurdle para que faça sentido a gente investir nesse cenário. E eu acho que não muda muito para este ano. Ainda não temos aí uma visibilidade para falar que a gente está alterando aqui as nossas perspectivas para o ano de 2025, tá? Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos a palavra ao Sérgio para que ele faça as suas considerações finais. Obrigado a todos pela participação da videoconferência do primeiro trimestre de 2025 aqui da Mills. Nossa equipe de relações com os investidores permanece à disposição caso tenha alguma dúvida posterior. Muito obrigado a todos, boa tarde. A videoconferência de resultados da Mills está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@mills.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.